Quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero tratar com você um assunto muito maravilhoso e muito importante, até nos dias de hoje que nós vivemos. Eu quero falar sobre a verdadeira identidade de Cristo. Na palavra de Deus, diz que Jesus, quando começou seu ministério, multidões o seguia. Mas antes ele tinha escolhido 12. E ele depois também teve seus discípulos. E chega um momento em que, depois que ele atende multidões, que ele convive com multidões, curando, libertando, dando palavra de ânimo, ele se tem com seus discípulos ali e faz a seguinte pergunta. Mateus capítulo 16, 13. Que dizem os homens ser o filho do homem? E os discípulos disseram, os apóstolos disseram, uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Jeremias, Elias, enfim. Eles respondem segundo o que o pessoal achava de Jesus. Mas Jesus pergunta para eles mesmo agora, e vós, que dizeis que eu sou? E Pedro levanta a voz e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que Pedro quis dizer com isso? Primeiro que não foi ele, não foi concebido do seu entendimento, da sua sabedoria, da sua compreensão. Deus revelou para ele acerca daquele que estava na frente dele, que era Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Porém, tu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro, ele reconheceu por meio da inspiração, da revelação divina, a verdadeira identidade de Jesus. E quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele estava dizendo, tu és tudo, Senhor. Tu és aquele que veio para salvar. Tu és aquele que veio para libertar. Tu és o Messias. Tu és o Cristo que vai morrer por todos. E nós vamos ganhar salvação por meio disso. Ele estava dizendo todas essas coisas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, a sua missão. E Jesus diz assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou carne nem sangue. Então a verdadeira identidade de Jesus. E eu pergunto para vocês, você está nessa multidão? Você conhece a verdadeira identidade de Jesus? Ou você está nessa multidão porque é um curioso, porque precisa de uma cura, porque precisa disso e daquilo? Nós precisamos, como igreja de Deus, conhecer a verdadeira identidade de Jesus. Quem ele é, para que ele veio, o que ele serve para nós.